E quais detalhes são importantes para que você consiga oferecer essa sensação de experiência exclusiva para o seu cliente? Primeiro é que você tem que ter aquele espaço bem aconchegante. E aqui eu estou falando da estrutura mesmo para vocês. Primeira dica é em relação à iluminação. De modo geral, a gente tem que usar uma iluminação amarela. Não utilize o branco, porque o branco clareia muito o espaço e acaba gerando muita informação visual para o seu cliente. Quando você gera essa informação visual, o seu cliente recebe muitas informações e o cérebro dele começa a pensar em muita coisa. Então, quanto menos você dá de informação para o cérebro do seu cliente, menos ele vai ficar pensando em outras coisas, porque ali ele tem que parar com tudo isso, ele tem que esquecer o mundo lá fora e focar ali no relaxamento dele. Tá? Por isso que é importante você trabalhar com uma iluminação mais branda, e a cor amarela ela acaba sendo mais aconchegante nesse aspecto e vai ajudar bastante. Além dela ser na cor amarela, o ideal é que ela seja indireta, porque quando a luz vem direto na cara, isso também acaba ofuscando um pouco, atrapalhando o relaxamento. Então, quando você tem arandelas ou nas laterais, né, você também tem um retorno melhor. As iluminações de LED, elas precisam estar naquela faixa de frequência de 2.700 a 3.000 Hz para que ela seja o branco quente ou na cor amarela, tá? Visualmente falando. Mas ela precisa estar nessa faixa de frequência, senão ela é aquela branco frio, que aí é branco, branco mesmo, tá? Então só uma informação para vocês terem uma ideia de usarem o LED, porque lógico que é muito mais econômico em termos de gasto de energia, então é uma lâmpada interessante sim, tá? A gente tem na clínica também e vocês podem estar adquirindo e utilizando também a lâmpada de LED. Bom, então iluminação amarela e indireta, tá? Cores das paredes, tinta, tá? Sempre cores quentes, cores que dão uma sensação de conforto, de aconchego. Por exemplo, camurça, por exemplo, verde musgo, por exemplo, um vinho Bordeaux. Tá? Essas cores tendem a gerar uma sensação de aconchego, de conforto maior para o cliente. Nada de parede branca. Branca, ela não é atraente nesse aspecto. Pode pintar de bege, de areia, de palha, como base num tom mais claro. Isso é possível, tá? Você pode estar fazendo isso tranquilamente, tá? Decoração nessas paredes. Você pode também estar utilizando tecidos, cortinas, tá? E aqui vai aquela dica de cortina, por exemplo, se você tem uma janela na sua sala de atendimento, não coloca uma persiana só naquele quadradinho ou uma cortina de tecido só naquele espaço. Por mais que tenha um custo maior, busque alguns orçamentos, algumas dicas e coloque uma cortina na parede inteira. Porque isso, o tecido, né, com aquela cor do bege, do camurça, do linho, isso vai te trazer um aconchego. E o tecido também é um material mais aconchegante, mais confortante, tá? Isso ajuda muito, traz um calor para o ambiente, deixa ele mais aconchegante mesmo. Além de ajudar até na própria acústica, porque o tecido absorve o som, né? Então ele deixa o ambiente com uma acústica até melhor também. E você utilizando o blackout, o tecido na conjuntura certa, você consegue deixar um ambiente mais escuro também, né? Você consegue trabalhar melhor a iluminação, que vem aquelas frestas, aquela luz branca irradiando e tudo mais, que também pode deixar com que seu ambiente fique um pouco menos confortante, mas menos aconchegante. Então, nisso tudo ajuda você a trabalhar com a cortina, por exemplo, na parede inteira do seu consultório e não apenas ali no espaço da janela. Então, além das cores, da iluminação,
das cores das paredes, dessa decoração na janela, se você tiver oportunidade, você pode utilizar elementos de madeira, tá? Isso acaba também sendo bem agradável, você deixa o ambiente um pouco mais confortante também, você deixa o ambiente um pouco mais aconchegante, tá? O elemento de madeiras, né? A própria cor da madeira já gera essa sensação interessante também no ambiente. Além disso, a gente precisa ter o quê? Som ambiente, música, mas daquela sem voz, né? Sons da natureza, pode ter um piano, sons do oceano, do mar, né? Sons de rios, de cachoeira, água costuma ser bem, trazer uma sensação de conforto muito grande. Porém, não pode ter voz, essa é a grande questão, não ter voz nessas músicas que já é o suficiente, né? Você pode ter, por exemplo, ali no YouTube mesmo, tem algumas faixas de música de meditação que vão trabalhar as frequências de ondas do cérebro para ajudar a pessoa já a entrar num relaxamento um pouco mais profundo. Então isso tudo é interessante e vale a pena você estar buscando isso. Você não tem aquelas caixas de som no ambiente embutido, não tem problema. Pode usar aquelas mini caixas de som, né, que existe aí. Você faz uma conexão Bluetooth com o celular ou você pega com um pendrive, um MP3, né, uma entrada auxiliar. Então tem vários recursos e se você não tem, usa do próprio celular mesmo, tá? Liga ali. Se você não tem acesso, por exemplo, ao Spotify ou liga direto do YouTube, tenta fazer isso no offline. Por isso que às vezes o Spotify também pode ser interessante, mas se não, eu prefiro que você trabalhe com essas caixas de som porque você não pode ter interferência ali. Às vezes você está usando pela internet, sai uma propaganda, né? Então isso acaba atrapalhando aí a sessão de relaxamento do seu cliente, tá? Além do som, a gente também tem que pensar então na aroma, na sensação olfativa. Por quê? Porque um cheiro agradável também aumenta essa sensação de relaxamento do seu cliente. E é fundamental nesse processo de ação exclusiva, né, do seu espaço, da sua massagem. Ele tem que sentir esse cheiro. E muitas vezes quando a gente compra aqueles óleos essenciais ou usa os incensos e tudo mais, e quando você deixa isso fixo, ele acaba se perdendo com o tempo, tá? E ele também acaba, às vezes, até queimando, né? Por causa da vela ou por causa da tomada. Então, eu particularmente não gosto desses tipos de difusores de aromas. A gente tem que ser muito assertivo e muito intenso na hora que o cliente chega. Mas ao mesmo tempo, você não pode deixar isso impregnado no seu ambiente. Por quê? Porque tem clientes que eles gostam do cheiro, mas se fica muito tempo, acaba dando dor de cabeça, acaba dando alguma reação alérgica, e tudo isso tem que ser levado em consideração. Porque você atende uma diversidade de clientes, você não consegue ter certeza de tudo que o seu cliente tem reação alérgica ou não. A gente não consegue controlar isso de uma maneira muito específica. E até por isso que, dentre as indicações de óleos e óleos essenciais para fazer o aroma, né, a aromatização do ambiente, eu sempre utilizo e indico óleos cítricos, óleos essenciais cítricos, porque o cítrico tende a ser um pouco mais eclético e mais aceitado pela maioria dos seus clientes. Você consegue abranger uma porcentagem maior de clientes nesse aspecto, então você tem uma aceitação maior, é mais garantido a sensação de prazer que esse cheiro vai causar para o seu cliente, tá? Então isso também é muito importante e é fundamental. Na minha clínica a gente usa o óleo essencial de capim-limão, tá? O capim-limão, ele é cítrico, ele é extremamente agradável e a gente utiliza isso de uma maneira bem direta e constante para gerar uma identidade olfativa. Então, toda vez que esse cliente sentir um cheiro do capim-limão em qualquer lugar, ele vai lembrar da sua sessão de massagem, do seu espaço, e às vezes ele fala, nossa, tem que marcar uma sessão de massagem lá. Ele vai até lembrar disso, então vai ajudar em todos esses aspectos, até no marketing direto
do seu trabalho, tá? Então você tem que fazer isso. Agora, para que então você consiga gerar toda essa sensação, você tem que utilizar o que a gente chama de borrifador, óleo essencial misturado com álcool, tá? Eu vou estar mandando um vídeo para vocês exclusivo disso, como que eu faço ali, tá? E vocês vão poder utilizar isso e borrifar toda vez que o cliente vai entrar, na hora, logo antes dele entrar na sua sala de massagem, tá? Então, você está arrumando sua sala, você borrifa, deixa aquele ambiente bem cheiroso, ele chega, sente o cheiro gostoso e depois, dali um tempo, esse óleo essencial vai ser eliminado naturalmente, vai vaporizar, vai evaporar e ele não vai ficar mais incomodando o cliente, tá? E ele já teve aquela sensação de prazer, por causa do aroma já despertado nele, tá? Então já foi o suficiente essa ação e por isso que ele já está mais relaxado, já está mais à vontade ali para receber a sua sessão de massagem.